Olá, meus queridos! Hoje a gente vai falar de um assunto muito pertinente e ao mesmo tempo muito polêmico. A gente vai falar da tirania das Big Techs. Então, fica comigo que depois da vinheta a gente vai começar. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao meu canal. Se você é novo aqui, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder vídeo nenhum. E eu peço já para você deixar o seu like e o seu comentário, porque com o tema desse vídeo, criticando as grandes empresas de tecnologia, inclusive essa plataforma em que a gente está se comunicando, o YouTube com certeza não vai divulgar esse vídeo. Então eu conto com a sua ajuda para que esse vídeo ganhe relevância. Então, por favor, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu joinha, ativar o sininho, compartilhar principalmente e deixar o seu comentário, certo? Bom, eu acho que eu vou usar as palavras mesmo, dar nome aos bois, como a gente fala, porque fica mudando muitas palavras aqui. Acho que não vai adiantar de nada, porque o YouTube vai perceber o tema do vídeo e vai dar um shadow ban de qualquer forma, então é melhor a gente ir dando nome aos bois mesmo e seja o que Deus quiser. Bom, o vídeo de hoje é, na verdade, uma resenha do livro A Tirania das Big Tech. É um livro bastante recente, ele foi publicado no Brasil pela Vida Editorial nesse ano de 2022 e nos Estados Unidos em 2021. Então é um livro assim bastante recente. O autor é o Josh Hawley, ele é um político americano, um senador, e nesse livro ele vai relatar a luta dele contra esse monopólio das Big Techs e vai falar também dos perigos que as Big Techs trazem para a sociedade, não apenas por conta da tecnologia mesmo, do modo como elas funcionam, mas também por conta do modo como essas grandes empresas procuram coaptar o governo para se transformarem em um oligopólio. É um livro bastante interessante, são umas 200 páginas, é um livro fininho, é um livro muito bem pesquisado. O autor vai começar falando sobre o primeiro período em que esse corporativismo surge, que muito interessante, é já no fim do século XIX. Ele vai relatar esse nascimento do corporativismo, que também o professor Olavo muito falava, desse metacapitalismo, lá no fim do século XIX, com as grandes companhias ferroviárias nos Estados Unidos. E ele vai linkar isso com as Big Techs. Ele vai dizer que esse projeto metacapitalista, corporativista, as Big Techs, não é nada novo. Eles são apenas os herdeiros desse modelo de sociedade e de negócios, desses grandes conglomerados de construção de ferrovia dos Estados Unidos. É uma parte interessante do livro, mas eu acho que o autor ele se estendeu um pouquinho demais nessa parte. O que interessa aqui pra gente mesmo é a questão das Big Techs. O autor ele vai trazer pra gente vários dados falando como, principalmente as redes sociais, elas afetam a sociedade e principalmente os jovens. Aí ele vai trazer várias pesquisas assim, que eu acho que a maioria das pessoas já tem conhecimento de que as redes sociais aumentam os índices de depressão entre adolescentes, os índices de transtornos alimentares, como as pessoas estão estão tendo uma dificuldade muito grande de se concentrarem por conta das redes sociais. E o autor vai afirmar que isso não é apenas um efeito colateral das redes sociais. As redes sociais, elas são criadas de modo a viciarem a gente, para que a gente passe cada vez mais tempo nelas, porque, na verdade,
O que acontece com as redes sociais é que nós somos o produto. Melhor dizendo, as nossas informações são o produto. Porque você pode pensar, não, o Facebook é de graça, o YouTube é de graça, o Twitter é de graça, mas são empresas, então eles têm que ganhar dinheiro de algum modo. E como é que eles ganham dinheiro? Eles oferecem esse serviço de graça, a gente faz um perfil e eles vão vendendo as nossas informações pessoais para vários anunciantes. Por exemplo, a sua idade, os seus gostos, suas preferências políticas, as suas crenças religiosas. E com isso, os anunciantes, eles conseguem criar comerciais muito mais personalizados e com isso eles aumentam a própria rentabilidade. Com certeza você já deve ter reparado que você, sei lá, procura alguma coisa no Google, vamos dizer, você procura, sei lá, alguma informação sobre gravidez. Aí depois, em algum outro site, você vê anúncios de coisas para bebê. Com certeza já deve ter acontecido com vocês. Aí você fica pensando, ué, por que eu estou recebendo esse anúncio? Porque as redes sociais e o Google, a Apple, essas grandes empresas de tecnologia, elas vivem de vender os seus dados. O problema é que, nos termos de uso, que quase ninguém lê, mas que o autor leu, isso não fica assim tão claro para a pessoa que está usando. Nos termos de uso, não fica claro a quantidade de informação que eles vão recolher de você, nem fica claro o que eles vão fazer com essa informação. Então tem um problema enorme de privacidade aí. E é óbvio, essas empresas de tecnologia, elas procuram comprar representantes, principalmente no governo americano, para que o usuário comum ele não tenha meios legais de proteger a própria privacidade. Por exemplo, processando uma dessas grandes empresas. Então, eles financiam campanhas de políticos, eles financiam think tanks. É todo um trabalho de lobby para que as leis sejam feitas de modo que essas empresas fiquem imunes ao invadir a privacidade dos usuários. E isso é o que o autor vai criticar. Ele vai também contar as dificuldades que ele teve nessa luta dele contra as Big Tech. Tudo o que aconteceu, como tentaram impedi-lo. Então essa parte do livro que conta a batalha política dele também é muito interessante. Mas o mais interessante aqui para nós é a parte em que ele vai falar da questão da censura. Ele vai dizer o que eu não sabia. Eu sabia que essas grandes redes sociais censuravam. Até todo mundo que fala de política, principalmente se for com um viés de direita conservador, sabe disso. Mas o que foi uma novidade assim para mim foi ver que essas empresas, elas não apenas censuram, como elas censuram em conjunto. Assim, não é apenas que o Google, o Twitter e, sei lá, o Instagram decidiram banir o perfis de direita. Não, eles se comunicam entre si para dizer, por exemplo, o Google, a gente vai banir esse cara aqui. Aí eles mandam essa informação pro Twitter e pro Instagram e eles tomam a mesma medida. Então, assim, se você for censurado em uma plataforma, é provável que eles consigam te calar em todas. E a questão, voltando aos termos de uso, é que isso não está especificado que a plataforma vai tomar esse tipo de medida. Os termos de uso geralmente são, você não pode postar nada racista, nada que vá contra a lei, etc. Mas a gente sabe que eles não censuram com base nisso, eles censuram com base em opiniões políticas, e isso não está ali nos termos de uso. Então também é uma violação dos próprios termos que essas Big Tech oferecem ao público.
E é interessante também, que o autor vai relatar também, as mudanças sociais assim, em um nível mais amplo que essas big techs produziram. Se você pega, por exemplo, o jornalismo, essas big techs, elas praticamente afundaram o jornalismo tradicional. E assim, se a gente pensa na qualidade do jornalismo tradicional, não é uma coisa assim que faz a gente ficar triste. Mas é interessante que hoje em dia, para um jornal conseguir atenção, ele tem que estar online, porque a maioria das pessoas lê as notícias online. E muita gente se informa principalmente pelas redes sociais. Então o jornalismo ele teve que modificar o modo como as notícias são redigidas, o modo como as manchetes são pensadas, para eles conseguirem um destaque ali nas redes sociais, para que eles consigam leitores para os jornais. Além disso, essas grandes empresas de tecnologia, por conta do poder que elas têm, elas conseguiram forçar vários jornais, por exemplo, a oferecer grande parte do conteúdo de forma gratuita, para que esses jornais conseguissem, por exemplo, uma posição de destaque nas buscas do Google. Então, assim, é uma política bastante predatória que essas big techs têm em relação a outras indústrias. A sociedade ficou, de uma certa forma, dependente dessas big techs. As big techs ganharam um poder de modificar para o seu proveito, obviamente, várias outras indústrias. Você pega, por exemplo, a Amazon. Várias lojas comuns simplesmente foram à falência, porque a Amazon, ela praticamente dominou o setor de vendas. E aí o autor, ele vai propor várias medidas legislativas para coibir o poder das big techs. Mas assim, eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, porque eu não entendo muito de lei, então eu não sei, assim, se essas medidas que ele está propondo seriam realmente eficazes. E eu também não sei se elas não trariam efeitos colaterais para outras indústrias. Então não vou comentar muito sobre isso. O que vale a pena comentar também é como essas empresas elas se tornaram multinacionais e o que elas fazem para entrar principalmente no mercado chinês. E aí, entre outras coisas, o autor vai comentar das concessões que o Facebook fez e o Google também fez para entrar no mercado chinês, como, por exemplo, censurar buscas que sejam desagradáveis para o governo chinês, deixar que o governo chinês copie tecnologias dessas mídias sociais para criar as próprias. E aí a gente vê, por exemplo, o caso do TikTok. Para quem não sabe, o TikTok é chinês. E existe uma discussão bastante importante hoje em dia sobre como o governo chinês está usando o TikTok para espionar os usuários ao redor do mundo. E é realmente uma questão que deveria nos preocupar a todos. Fora que essas empresas elas têm também um histórico bastante negativo, por exemplo, no caso da Apple, de usar trabalho escravo na China. E aqui, como trabalho escravo, eu não estou falando simplesmente de trabalho em condições ruins, estou falando de trabalho escravo mesmo, de prisioneiros políticos chineses que são presos em gulags, em campos de concentração de trabalhos forçados, e são forçados a trabalhar para a Apple e para outras empresas. Então não é simplesmente assim, um cara que está trabalhando em uma condição ruim, com salário baixo. Não, é realmente um escravo. Certo? E por conta disso também, essas empresas procuram no parlamento americano boicotar qualquer tipo de legislação que tente coibir
esse trabalho escravo em outros países. O autor vai falar também de como o poder dessas big techs e o modo como elas funcionam acabou por mudar a cultura política mundial. A gente tem percebido que as discussões políticas têm ficado muito mais polarizadas e a gente tem visto também o nascer e o crescer dessa cultura do cancelamento. Tudo isso é um resultado direto do modo como as redes sociais e essas big techs funcionam. Porque essa questão do anonimato nas redes, ela faz com que as discussões fiquem muito mais agressivas. Se você está discutindo com alguém cara a cara, muitas vezes você vai tentar evitar que a discussão chegue assim às últimas consequências. E esse freio que a discussão cara a cara dá está ausente nas redes sociais, na internet de modo geral. Além disso, as redes sociais, com todas as suas funções, por exemplo, emojis para você reagir, botão de like, etc., elas estimulam as pessoas a reagirem cada vez mais. E muitas das vezes elas estimulam uma indignação raivosa. E muitas vezes as redes sociais, elas divulgam um conteúdo que faz com que as pessoas tenham essa reação raivosa. Eles dão preferência a tipos de conteúdo que vão provocar essa reação emocional nas pessoas, para que as pessoas fiquem engajadas ali na rede social e continuem consumindo vídeos ou escrevendo tweets ou compartilhando coisas, para elas passarem cada vez mais tempo online, de modo que elas possam ser espionadas cada vez mais tempo. Então, essas redes sociais, elas promovem, por conta dos seus algoritmos, uma reação cada vez mais irracional, mais refletida e um modo de agir cada vez mais balcanizado e um comportamento cada vez mais viciado que não fica ali apenas nas redes sociais. Mas a gente pode ver que esse comportamento ele já chegou a assim chamada vida real. As pessoas estão agindo em universidades, em partidos políticos, etc., como se elas estivessem em uma rede social. O mesmo tipo de comportamento, essa indignação raivosa, essa cultura do cancelamento, ela não está mais restrita ao mundo virtual, ela já tomou conta agora do mundo real. Isso é uma questão que preocupa muito o autor e que eu dou razão a ele. Realmente foi um ponto que ele fez muito bem em ressaltar. O que eu senti falta nesse livro foi ele falar da questão da China e de como a China agora, com essa tecnologia de redes sociais, principalmente no caso do TikTok, eles podem não apenas espionar o mundo todo, mas influenciar as questões sociais e políticas de outros países. E assim, por ser um livro bastante recente, eu achei que foi bastante grave ele não ter falado dessa situação. Assim, se fosse um livro de uns 5, 10 anos atrás, tudo bem. Mas um livro assim, do ano passado, eu acho que ele deveria ter tocado nessa questão. Então, assim, fica a minha pequena crítica. Mas, independentemente disso, é um livro que eu recomendo muito. Uma outra questão importante, que não é abordada assim, diretamente no livro, mas que eu gostaria de comentar, é a questão dos libertários e as big techs. Quem acompanha assim, os meios libertários, você com certeza deve ter visto gente falando não, porque o YouTube, o Google, o Facebook são empresas privadas
eles podem fazer o que eles quiserem, eles podem censurar quem eles quiserem. Eu acho que isso é uma visão bastante ingênua da coisa. Primeiro porque, como a gente viu nesse livro, essas empresas não são apenas empresas privadas. Primeiro que elas tentam cooptar os governos, principalmente o governo americano. Segundo que elas procuram minar qualquer tipo de concorrência que possa surgir de maneiras muitas vezes imorais. Então, elas não são simplesmente empresas privadas num livre mercado, vocês estão entendendo? Elas são um verdadeiro monopólio, um oligopólio, e elas têm um método de ação bastante corporativista. Então, eu creio que por conta disso, elas perderam esse direito que uma empresa privada normal teria de estabelecer as regras do jogo. Vocês estão entendendo? Uma vez que elas queiram receber benefícios do governo e uma vez que elas estejam usando de meios, muitas vezes até ilegais, para banir a concorrência, elas não podem mais fazer o que elas quiserem nessas plataformas. Principalmente, elas não deveriam ter o direito de censurar opiniões políticas simplesmente porque elas divergem da opinião política dos funcionários e dos donos dessas empresas, vocês estão entendendo? E eu acho que nesse sentido, os libertários eles são muito ingênuos. Eu não estou dizendo que o governo deva controlar tudo em relação a essas big techs, mas sim, é um caso a se pensar se não é necessário, nesse caso específico, uma regulamentação mais forte, que é o que o autor vai propor. Agora, eu não me atrevo a sugerir qual seria o tipo de regulamentação que seria mais eficaz. Eu gostaria de ler, eu ia falar ouvir, mas ouvir vai ficar difícil. Eu gostaria de ler a sua opinião sobre o assunto, se você acha que existe algum tipo de regulação que poderia ser eficaz contra esse oligopólio das big techs. O que você acha do tema de modo geral? Certo? E eu peço mais uma vez que você compartilhe esse vídeo, dê o seu like, se inscreva, comente, porque assim, o algoritmo do YouTube com certeza não vai divulgar esse vídeo. Então eu conto com vocês, certo? Eu agradeço a sua atenção e a gente vai se ver no próximo vídeo. Beijo, até a próxima.